Oi, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliedro, e vamos agora comentar uma questão no nosso plantão. Vamos comentar o exercício 11, que está na página 29 do nosso livro 4, que vai trazer inicialmente duas imagens da região ali de Copacabana, o bairro barra praia de Copacabana, uma no começo ali do século XX e outra já no começo do século XXI. As imagens apresentam, em momentos históricos distintos, uma das paisagens mais conhecidas do Brasil, a Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A partir da análise das imagens, pode-se notar o intenso processo de adensamento e verticalização das edificações ocorrido na região ao longo do último século. Considerando a dinâmica da formação do espaço urbano no Brasil contemporâneo, é correto afirmar que o processo de verticalização observado no bairro de Copacabana se deve especialmente, e aí a gente vai ter 5 opções. Primeiramente, é importante observar que essa questão usa Copacabana como exemplo, pergunta especificamente sobre o bairro de Copacabana, mas o contexto geral da pergunta é o da dinâmica da formação do espaço urbano no Brasil contemporâneo, principalmente a questão da verticalização. Bom, e aqui é interessante a gente observar por que o item C está errado, por que ele não é a alternativa correta. Bom, o item C vai dizer que as condições oferecidas pelo meio físico da cidade do Rio de Janeiro, que por apresentar um relevo bastante acidentado, limitou o número de áreas aptas à ocupação humana na cidade. Bom, na verdade, esse item não está completamente errado, mas na verdade, a questão do meio físico não é o principal fator. É importante notar que Copacabana é uma área muito valorizada da cidade do Rio de Janeiro, densamente ocupada e muito verticalizada em função justamente de ser uma área muito valorizada. Na prática, Copacabana é um bairro nobre que tem um dos metros quadrados mais caros de todo o Brasil. Então, olha só, se o item C fosse verdadeiro, basicamente toda a área ocupada da cidade do Rio de Janeiro, ou pelo menos todo o litoral ali do Rio de Janeiro, iria seguir basicamente o mesmo padrão de Copacabana. Todos os bairros, pelo menos ali no litoral, seriam altamente adensados, muito verticalizados e consideravelmente ricos, né? Muito valorizados, com um metro quadrado bastante caro. Mas olha só, o Rio de Janeiro é uma cidade muito grande, com mais de 1.200 quilômetros quadrados e com mais de 200 quilômetros de litoral. E na prática, o que a gente observa é que esses bairros mais verticalizados e altamente valorizados, como Copacabana, por exemplo, eles vão cobrir apenas algumas dezenas de quilômetros do litoral do Rio de Janeiro, que, como a gente comentou, tem centenas de quilômetros. Então, olha só, vamos observar aqui um exemplo para tornar a compreensão um pouco mais fácil. Aqui está a região de Septiba, peguei do Google Street View mesmo, essa imagem, e olha só, aqui a gente tem um contraste muito grande em relação ao bairro de Copacabana, que é uma área muito valorizada e verticalizada da cidade. Olha aqui, em Septiba, a paisagem que a gente encontra é essa. É uma região litorânea também, fica na cidade do Rio de Janeiro, assim como Copacabana, mas a paisagem é muito diferente. Aqui a gente não vai encontrar grandes edificações, não é uma região verticalizada, assim como a maior parte do litoral do Rio de Janeiro, na verdade. E olha só, as casas aí são basicamente casas de classe média baixa. E essa não é nem das piores regiões que a gente encontra no litoral do Rio de Janeiro. Tem regiões muito piores, muito mais pobres, muito menos valorizadas do que a região de Septiba, como a gente comentou, fica no oeste da cidade. Voltando agora à questão, a gente observa o porquê que o item C está realmente incorreto. Na verdade, as condições oferecidas pelo meio físico ajudam muito parcialmente a explicar esse processo de valorização, ocupação, adensamento e verticalização que ocorreu em Copacabana. Na verdade, esse processo tem muito mais a ver com o que está sendo colocado no item A, ou seja, a constante valorização do solo urbano em uma região da cidade que é bastante cobiçada pela elite econômica e também intensamente explorada pelo mercado imobiliário. É isso que, na verdade, vai fazer essa região se valorizar, ter um metro quadrado muito mais caro e, portanto, ser uma região mais verticalizada, com edifícios aí, inclusive, de alto padrão e, portanto, uma região de ocupação muito mais elitista. Aliás, essa dinâmica é muito comum não apenas no Rio de Janeiro, não apenas em cidades brasileiras, mas no mundo inteiro de modo geral. Em todo o espaço urbano, a gente sempre vai encontrar algumas regiões mais valorizadas que outras, e isso tem a ver justamente com essa dinâmica que aparece aí no item A. Tudo bem? Bom, era basicamente isso. Espero que eu tenha conseguido te ajudar com essa dúvida e até mais!